Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila e que tem como objetivo incentivar e divulgar os 12 volumes das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje vamos falar de uma garotinha muito especial, muito sapeca, desde cedo, desde 4 meses, trazendo fenômenos sensacionais, né? Vocês vão gostar muito desse artigo de hoje, que se intitula Eugênie Colombe, Precocidade Fenomenal. E é realmente fenomenal a precocidade dos fenômenos que ela traz com ela. Tá? E para conversarmos, estudarmos esse artigo, estão comigo os companheiros Felipe Rocha e Sônia Hoffmann, com seus novos cabelos coloridos. E não é nenhuma precocidade fenomenal. Olá, tudo bem, amigos? Oi, Eduardo. Olá, Felipe. É um prazer nós estarmos aqui novamente. E hoje vamos conversar sobre a Eugênie e quantas Eugênies existem por aí, quantos, não só Eugênies, mas quantos Eugênios também existem por aí, não é? E é preciso nós pensarmos nessas questões, ainda mais quando nós começamos a pensar naquilo que envolve a inclusão. E muitas pessoas pensam que inclusão é falar somente de pessoas com deficiência, e não é. É falar também de todas as pessoas que apresentam alguma diferença e que, pelo fato de apresentarem alguma diferença, muitas vezes elas vão precisar de uma atenção diferenciada, de um cuidado peculiar e característico às suas necessidades. Então, muitas vezes, e nesses casos de superdotação, de altas habilidades, enfim, como for, nós vamos ter que ter alguns cuidados. Mas é bem interessante nós estudarmos sobre esse artigo, e sempre lembrando a todos vocês que nós não vamos trabalhar com ele na íntegra, mas incentivar e estimular vocês a fazerem essa leitura, e aqueles que não puderem ou que não tiverem condições de manusear fisicamente a revista espírita, podem ir até o site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, e baixar gratuitamente as várias edições da revista espírita. Bem, eu me alonguei bastante. Vamos lá, então. Oi, senhor Felipe, tudo bom? Olá, Sônia. Olá, Dudu. Olá, nossos amigos. Então, vamos falar hoje da Dona Eugênia, né? A menininha bem novinha, e que não poderia ter um nome mais adequado, né? Com certeza não foi por acaso. Então, vamos dar uma lidinha aqui. O Eugênio do grego quer dizer, é dividido em duas partes, eu e genos. Eu quer dizer bem, e genos quer dizer raça, estirpe, origem. Juntando as duas no termo grego, ficaria aquele que tem um bom nascimento, uma boa origem, ou uma origem anterior boa. Bem interessante, né? E ficou bem adequado à situação em que ela passou a vivenciar, não é? Mas aí, vamos lá, Felipe, você pode fazer a introdução para a gente? Tudo começou com uma notícia de jornal lá da cidade de Toulon, na França, não é isso? É isso, então estava sendo noticiado, né, na época, a notícia principal, essa aí de Toulon, uma menininha que era um prodígio, né? Ela falava desde muito cedo, já conseguia ler desde os 4 meses, não é isso, Dudu? Isso. E já começaram a escrever também muito cedo, e com 2 anos e pouco, que era a idade que ela se encontrava nessa época, ela já respondia sobre ciência, sobre matemática, sobre português não, francês, né? Sobre a gramática em si, e ela francês, e ela tinha uma
uma dicção muito boa, né? E ela tinha uma capacidade de resposta muito eloquente, muito coerente, né? Conseguia falar cientificamente sobre os assuntos que ela estava sendo perguntada. Aí foram Ela tem verificar. conhecimentos também da geografia, da história, Rosa dos Ventos, Isso. enfim, os pontos cardeais e tudo. E ela tranquilamente, naturalmente, ela mantinha conversação sobre essas questões todas numa boa, E né? principalmente da Bíblia. Da né? Bíblia também, isso. E aconteceu o seguinte, né? Allan Kardec, quando ele leu essa notícia, ele, em princípio, atribuiu a mais um fato, né, muito imaginativo, E um muito exagero, fantástico, não um é? exagero, sabe? Mas aí um amigo dele, né, a história tem dois amigos de Kardec, mas o primeiro amigo, ele foi a Toulon para constatar, né, de perto esse fato e ficou maravilhado com todas essas precocidades fenomenais que a garotinha desenvolvia com 2 anos e meio. E depois, um outro amigo dele, né, passando por Toulon, sabendo dessa história, resolveu também visitar a garotinha e começou, né, a mãe permitiu, começou a fazer 1000 perguntas à garotinha. E ficou surpreendente com as respostas precisas que ela dava, né, sobre capitais de países, capitais de estados americanos, Da né, Argélia também. da Argélia, Né? ou seja, realmente uma coisa de espantar. E Kardec Ele, depois, inclusive, ela escrevia tão rápido que até uma hora ele pensou que ela estava psicografando, de tão rápido que ela escrevia, né, não é? Mas né, não era. e o interessante é que esse segundo amigo do Kardec, né, ele parecia que ele estava fazendo pergunta demais, aí a garotinha à mesa, escrevendo, simplesmente ela parou, olhou para ele e falou assim: Senhor, é bastante. E foi brincar com seus brinquedos. Ou seja, né, havia algo mais do que uma criança, né, de 2 anos e meio naquele espírito infantil. Né? E Kardec depois vai desenvolvendo explicações espíritas, né, porque ele falou assim, que só pessoas espíritas poderiam compreender e explicar fenômenos espíritas. Mas ela não tinha somente habilidades intelectuais. Ao longo nós vamos ler também nesse artigo o quanto ela tinha questões morais, porque ela não gostava de injustiças, ela não gostava de maus tratos, ela tinha essa questão e inclusive chamava a atenção de adultos para algumas situações que estavam acontecendo. Para mendigos, né? Então ela tinha este olhar também, não é? Era uma habilidade intelectual, mas ela também tinha conquistas morais bastante assim fortalecidas, e ela se posicionava, e ela ousava, e ela apresentava, e ela não tinha um receio. Então, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente pensa, bem, uma pessoa que apresente, ela pode ter uma habilidade em uma determinada área, ou da comunicação, ou em algum idioma, ou no esporte, mas não, ela tinha em várias situações, e além das questões intelectuais, ela também tinha questões morais bastante firmes. Cabe ressaltar que a mãe dela era professora também, né? E ela acompanhava as aulas, né? Que a mãe dava. Então, a mãe era uma professora dos níveis iniciais ali, e ela ia acompanhando as aulas ali, ia gravando tudo. E na criança com 6, 7 meses ali, vendo a mãe dar aula para a terceira, quarta série, né? Falando sobre já matemática, sobre gramática, enfim, né? Sobre aritmética, sobre vários assuntos, sobre geografia, e ela ali ouvindo e gravando tudo, e acompanhando tudo, né? E aí depois o Kardec esclarece, né? Que tem espíritos que têm isso por memória, né? Lembram-se, né? Nunca aprenderam naquela vida e se lembram, e tem espíritos que têm essa habilidade
intelectual mais avançada, mas que também tem a ver com a memória, né? Que aquilo ali desperta algo que já estava dentro da memória, né, do espírito, conquistado pelo espírito. Então fica mais fácil dele interagir com aquilo, de processar aquelas informações. Eu achei bem interessante, Felipe, quando ele faz uma reflexão justamente sobre essa questão da mãe ser professora, porque muitas pessoas pensaram, não, mas a mãe ensinou, a mãe estava orientando, e foi feito mas então por que é que os demais alunos não tinham essa habilidade? Claro. Porque é só a filha dela, não é? Se ela estava vivenciando ao mesmo tempo a mesma aprendizagem, o mesmo ensino que estava sendo dado aos outros, por que os outros também não tinham a habilidade que ela tinha? E um outro questionamento uma outra reflexão que ele traz, que eu também considerei bastante interessante, importante, que o fato de uma criança ou de uma pessoa, um adulto, um jovem, enfim, seja quem for, ter não se destacar intelectualmente, não significa que ela tenha tido uma vivência em outras encarnações onde ela não tenha conquistado nenhuma habilidade. Ela pode, sim, apenas estar com o véu do esquecimento tão forte que ela não recorda, ela não tem acesso a esse arquivo, não é? Que ela está trazendo. Então, é necessário nós pensarmos que o fato de uma criança ou de um jovem ou de qualquer pessoa apresentar essas possibilidades e essas potencialidades não implica que outra pessoa também não tenha tido em outra encarnação. Mas, simplesmente, são situações diferentes, situações em que talvez fosse necessário ela ter isto para chamar a atenção para determinadas situações. Inclusive, a própria mãe dela narrava que quando ela dormia, ela falava em outra língua, em outro idioma que ela não compreendia, não é? Então, são questões assim que nós não podemos chegar e dizer assim, olha, aconteceu. Não pode haver respostas matemáticas, é isso por que aconteceu aquilo. Nós podemos lançar hipóteses e levantar situações, não é? E como nós temos também exemplos hoje em dia, né? De tantas e tantas crianças que nasceram com essas habilidades extremamente acentuadas, né? Tanto do lado positivo como traumas também, né? Desenvolvimento de armas, enfim. A gente pode ver até mesmo na Segunda Guerra Mundial o Von Braun, né? O homem que inventou a bomba V2, ele fazia foguete desde os 2 anos de idade. Já explodia, já pegava fósforo, tirava as camadinhas de fósforo, botava uma garrafa de cabeça para baixo, explodia para a garrafa voar. Ele já nasceu com aquilo, né? Sim. A intenção dele não era desenvolver um foguete que matasse alguém, mas era desenvolver um foguete que voasse até o espaço, né? Enfim, o homem acabou utilizando para outra finalidade, mas a gente tem tantos e tantos e tantos casos, né? Da história mais recente, um pouco aí, que são de crianças que tocam piano, crianças, nós mesmos trouxemos alguns casos aqui já, né? Crianças que vêm com esse conhecimento inato, né? Sim, o Tom, o cego, né? Quem quiser, quem perdeu esse vídeo, consulte a nossa playlist, né? Que está lá o artigo Tom, o cego, que começou a tocar aos 4 anos de idade. E tocava. Inclusive, é o próximo artigo, né, Dudu? É o artigo depois, nessa mesma revista, né? Exatamente. É o próximo artigo, na revista é o próximo artigo. Mas justamente é essa questão que eu gostaria de abordar, que muitas pessoas pensam que a questão da precocidade ou a questão mesmo da superdotação ou de altas habilidades, ela não pode se apresentar em pessoas com deficiência. Pode se apresentar, sim. Não é? Porque a pessoa pode ter um problema visual, mas ela tem plenas capacidades intelectuais. Não é? Ela pode ter uma questão auditiva e ter uma habilidade manual
muito forte. Assim como nós temos, por exemplo, no esporte, nós temos assim muitas pessoas que têm habilidades. Nós tivemos um Pelé no esporte que tinha uma habilidade extrema. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, não é, a Daiane dos Santos, que ela tem altas habilidades na área do esporte. Então, assim, quantas pessoas têm habilidades em determinadas áreas? Elas necessariamente não precisam ter altas habilidades em tudo, em absolutamente tudo. Então, nós temos de ter muito cuidado. Inclusive, muitas crianças no espectro do autismo, elas podem apresentar uma habilidade extrema em muitas situações, mas a forma como lidar com tudo aquilo, não é? E então nos parece que em algum momento tudo o que surge em nossa vida são desafios, não é? Para que nós possamos desenvolver não somente o nosso processo de reflexão, mas também o nosso processo de interação. Como é que nós vamos interagir? Não é? Interagir fraternalmente, solidariamente e cristamente com todas as pessoas. Agora, Sônia, também é bom esclarecer, né, porque eu já vi algumas pessoas confundirem as coisas. Essas altas habilidades, né, que nós temos trazido como exemplo, o Tom Cego, da Eugênio Colombo, não tem nada a ver com mediunidade. Não. Né? Isso são fenômenos anímicos, né, da própria pessoa que traz, né, de experiências anteriores, de vidas passadas, toda essa bagagem que muitas vezes é despertada logo na infância, né, bem tenra, bem precoce, como no caso da Eugênia, que com 4 meses já estava falando. Não vamos confundir as coisas, né? E até quem acompanha também, aquela menina Alice, no YouTube, né? Que acompanha o YouTube, que ela bem pequena, ela falava palavras difíceis, e tanto é que ela tem participado de alguns eventos e tudo, não é? E ela é uma menina que nós podemos perceber que ela vem com uma bagagem de conhecimentos que ultrapassa o conhecimento dos seus pais e também o conhecimento do ambiente cultural em que ela está inserida. Né? E são espíritos que vêm para promover uma mudança, né, Sônia? Dudu, eles têm, como a gente sempre fala aqui também, né? Essas coisas, elas não são por acaso, e esses espíritos, eles não vêm privilegiados, né? Não, Deus concede um privilégio para esse espírito X ou Y, e eu que não recebi nenhum privilégio desses, o que é a minha missão, enfim. Né? Mas não, isso não são privilégios, esses espíritos, via de regra, vêm com uma missão, e uma missão bem grande, né, de esclarecimento, de evolução, de auxílio ao meio no qual eles estão submetidos, né? E nós vamos ver isso cada vez mais, né? Acontecer agora, nesse nosso novo tempo, que crianças estão reencarnando com habilidades diferentes, com necessidades diferentes, com aptidões diferentes, né? E que nós temos que ir nos adaptando, nós que já somos mais velhos, que somos mais velhos um pouco, que vamos estar interagindo com essas crianças, ensinando e sendo ensinado por elas, né? Aí aprendendo a se desenvolver junto, né? Porque o período de regeneração, ou pelo menos esse período de maior transição, né, já foi nos esclarecido pelos espíritos que haverá realmente um número de reencarnantes mais evoluídos, né? Não sei se vocês chegaram a ler o livro do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda. Tu leu, sim, né, Sônia? Sim, sim. E nós vamos encontrar também na Gênese, não é? Lá no capítulo das novas gerações, também vamos encontrar justamente isso, o quanto ele, já estava sendo informado do quanto iria se modificar tudo isso. E nós vemos hoje quantas crianças aí com pequenininhas, elas já sabem tranquilamente mexer no celular, coisas que um adulto muitas vezes não faz,
Uma criança intuitivamente já sabe mexer, já coloca, já faz com maior facilidade, não é? Então, nós temos de entender que, assim como muitas pessoas têm as suas conquistas de outras encarnações, elas também têm os seus ensinamentos e aproveitam muitos ensinamentos na própria espiritualidade. Então, nem sempre adquiriram somente em outras encarnações, mas também adquiriram na espiritualidade, nos seus momentos de estudo, de diálogo, de interação, e trouxeram essas habilidades junto, não é? Então, as aprendizagens não acontecem somente encarnados ou reencarnados, mas também como desencarnados. Então, é fundamental que nós... E muitas pessoas dizem, bem, uma pessoa de 60 anos, por que vai fazer um curso universitário, uma pessoa de 70, de 80 anos? Eu conheço uma pessoa que tem mais de 90 anos e está em pós-doutorado, não é? Mas, como ele mesmo diz, eu já estou me preparando para a próxima encarnação. Eu não estou pensando em desenvolver agora nessa encarnação. Claro. Mas eu estou pensando em já vir mais habilitado para a próxima encarnação. Então, nós podemos preparar a nossa próxima encarnação. Por que não? Não é? Porque parar de estudar, de aprender, né? De frente no seu aprendizado, tanto moral como espiritual, intelectual também. Né? E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, né, que a gente que trabalha na casa espírita e acaba participando da evangelização, né, essa menina até não seria o caso, ela já veio com muitas coisas inatas, né, dessa parte mais moral, mas nós vemos também crianças excepcionalmente inteligentes e com a parte moral ainda muito deficitária, né, até de apoio moral, de conhecimento da moral, né, e às vezes a gente está conversando ali com as crianças, e tem crianças extremamente espertas e ligadas e entendem de tudo e falam sobre tudo e ficam maravilhadas quando tu traz alguma coisa nova sobre Cristo, né, sobre a própria Bíblia. Então a importância também da gente identificar isso e tá incentivando essas famílias que a gente conhece, que tem crianças qualquer que sejam, né, mas a importância dessa diretriz desde cedo, né, desse trabalho moral desde cedo, dessa referência moral. Porque isso, a inteligência é uma ferramenta, como bem diz o Evangelho, né? A missão do homem inteligente na Terra a inteligência é uma ferramenta. Ela pode ser usada tanto para o bem, que é para nos dar bônus para frente, né? Preparando a nossa próxima estada, ou pode aumentar, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o nosso endividamento. Né? Pessoas muito inteligentes que utilizam sua inteligência para o mal, com certeza estão aumentando e potencialmente os seus endividamentos, né? E muitas vezes essas pessoas, além de estarem já se preparando para uma próxima, elas já estão dando exemplo e chamando algumas pessoas que com muito menos idade não estão ou estudando ou desenvolvendo algumas habilidades porque pensam, porque eu já tenho tal idade, já não vou mais fazer nada disso. E elas servem como um modelo, como um exemplo. E como tu disse, eu também trouxeste a questão de muitas crianças ficam maravilhadas com algumas questões que se fala em relação a Jesus e aos ensinamentos que Jesus trouxe, mas vamos lembrar também que ele, com pouca idade, ele também já estava conversando lá com os doutores da lei, não é? Claro que não vamos comparar a Jesus, que ele é um espírito puro, o governador da terra, mas vamos entender assim essa questão da relação da precocidade de uma criança e quando ela vem apresentando tudo isso. E se nós simplesmente quisermos que ela fique agindo como uma outra criança que não tem a mesma condição que ela, é um sofrimento para essa criança. Não é? Quantas crianças que estão nas escolas e que elas têm uma questão intelectual mais conquistada, e elas sofrem muito. E pelo fato de não serem valorizadas na sua
nas suas habilidades, elas acabam se cansando e acabam se afastando, não é? Então, por isso que nós falamos muito do quanto a inclusão também, ela dá conta e tem de dar conta disso tudo, porque essas crianças estão surgindo dentro das casas espíritas, nas igrejas evangélicas, lá na igreja católica, ou em qualquer lugar, nós vamos interagir com essas crianças, não é? Realmente é bem interessante as pessoas pesquisarem, lembrando que esse artigo, né, está na Revista Espírita de fevereiro de 1867. Né, bem antes não, né, antes do artigo sobre o Tom, o Cego. Quem não leu, aproveita a ler os dois ao mesmo tempo. Essa é a sequência. Que o tema, né, é semelhante. Mas então é isso, né, meus amigos? Eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui, né? Às vezes a gente bota bastante informação, mas acho que a mensagem que fica é que essas crianças, olhando pelo aspecto moral, né? Essas crianças nos trazem novos conhecimentos, quebram barreiras, muitas vezes quebram paradigmas, né? E a infância vem ficando cada vez mais curta, né? Cada vez mais rápido essas crianças já estão com outros pensamentos e desenvolvendo outras coisas. E a nossa modernidade, a nossa escola tem que ir se atualizando, né? O nosso jeito de interagir com eles tem que ir se modificando. E cada vez menos eles aceitam me fugiu a palavra agora. Imposições, aquilo que é pronto. Seria a imposição, mas não é hipocrisia. Não, mas é em torno da hipocrisia. Puxa, me fugiu realmente a palavra agora. A incoerência. Cada vez menos eles aceitam a incoerência, né? Pô, pai, mas tu disse para eu não mentir, mas agora a gente veio aqui no mercado, ou a gente foi passar no ônibus e tu disse pro moço que eu tinha 6 anos e eu tenho 7, né? Para não pagar, enfim, para ganhar algum desconto. Ou no restaurante que vai e até 10 anos tem um desconto e o pai dá aquela pequena mentidinha ali, né? Não, mas ele tem 9 só. Não, pai, eu tenho 11 já. Tu disse para eu não mentir, por que tu tá mentindo? Né? Então, cada vez mais essas crianças estão tendo essa percepção, né? Esse questionamento, essa parte argumentativa. Isso é importante para fazer a nossa sociedade crescer também, aprendendo a interagir com eles, né? Os valores éticos, não é, Felipe? Esses valores éticos que muitas vezes, e é essa grande responsabilidade que tem não somente quem cumpre a função materna e paterna, mas todas as pessoas que estão interagindo nessa fase infantil. É extremamente importante, porque muitas vezes eles estão vendo também professores fazendo coisas que não devem ser feitas, ou outros colegas que não têm a mesma potencialidade ou a mesma possibilidade, ou não recebe essa estimulação reflexiva e fazem coisas assim que eles muitas vezes perguntam e questionam e falam sobre aquilo ali. Então, é importante que nós possamos começar a ampliar o nosso leque e buscar novas estratégias, novas possibilidades. A leitura, por isso que nós sempre falamos o quanto é importante o estudo, o quanto é importante nós fazermos leituras, e não só a leitura dentro de uma única fonte, mas buscarmos várias fontes, várias possibilidades, para ter essa possibilidade argumentativa, não é, Felipe? O quanto isso é importante na nossa vida, não é? Saber responder, né, Sônia, com propriedade. Sim. Também ter a humildade de dizer, meu filho, não sei, vou pesquisar, vou olhar, não ter que ter uma resposta ali, se você não sabe, não minta, porque a criança vai perceber. Ela vai perceber que tu não está sendo verdadeiro, que tu está enrolando, né, ou vai levar aquela resposta para a vida e depois vai ver, mas tu tinha me dito tal coisa e agora é tal coisa, né? Então acho que é muito isso, a gente ter relação franca, honesta e também procurar nos melhorarmos, nos instruirmos, né? Para que a gente possa saber cada vez mais interagir com as crianças que estão realmente
vindo cada vez mais próximas à Eugênia aí, né? Eu deixo aqui o meu abraço, que todos possam ter uma boa semana e que leiam o nosso artigo. Nosso não, né? Do Kardec. Que leiam o artigo que nós estamos apresentando aí, que nós nos propusemos a estudar. Um grande abraço a todos e até mais. Abraço a todos. Abraço a todos, compartilhem, deem seu joinha, né, e falem para os seus amigos e parentes que estamos aqui no YouTube. E quem não quiser quem não quiser dar o seu joinha, pode dar a sua bijuteria também. Então, fica um abraço aqui. Até mais, pessoal. Tchau.